Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu descer que aí eu vejo. Já está aqui na tela. Todo mundo consegue ver? Porque está aberto aqui na frente, não tem problema. Ocupação e missão dos espíritos. Quando a gente vê algo dessa forma, nós sempre nos remetemos aos espíritos, né? E quem são os espíritos? A gente sempre... Precisaria fechar aí um pouco. Só essa primeira. E quem são os espíritos? Nós estamos sempre pensando assim, no anjo da guarda, Ismael, né? Agora Chico que foi lá, Emmanuel. Sempre a gente pensa nos outros espíritos. Mas, e nós? Nós também somos espíritos. E, portanto, a ocupação e missão dos espíritos diz respeito a eles e a nós. Porque, como ela falou no início da abertura, né, a oportunidade de aqui estarmos reencarnados, buscando a nossa evolução intelectual, moral e, consequentemente, espiritual. Né? Porque existem graus de elevação dos espíritos. Então, com esse apenas assentando, dizendo aonde nós estamos, né? Por que nós estamos, e aqueles que estão aqui, que a grande maioria não vê, e eu também não vejo, com certeza devemos ter amigos espirituais aqui que vêm para nos agraciar com a presença. Só que a caneta não está funcionando, mas nós vamos lá. Voltou. Bibliografia que nós temos hoje. Nós temos aí Kardec, é o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, e o capítulo 10, Ocupação e Missão dos Espíritos. E o Céu e o Inferno, a primeira parte, o Porvir e Nada, e o capítulo 3, o Céu. Já está tudo sob controle. Aí, vamos lá?
Pronto. E quem são os espíritos? Eu já dei uma dica, né? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ora, constitui o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, daí a evolução, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. E o que será essa ordem, né? Aí nós já vamos ver. E tem uma recomendação. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de adiantamento, vários graus de adiantamento, nem somos todos iguais, sua situação como encarnado, aqui como nós, ou na erraticidade, está sempre colocada entre um superior que o guia e aperfeiçoa. Eis aí o nosso mentor, né? O nosso anjo da guarda. E o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. E o que é isso? Quando Jesus nos ensina a fazer a caridade, a fraternidade, nós estamos fazendo o quê? Ajudando um outro espírito, não é isso? Que às vezes é o inferior, às vezes monetariamente e às vezes culturalmente. Onde que a gente às vezes fala, vamos lá no Joana, você vai escutar coisa boa. O que nós estamos fazendo aí? Vamos ajudá-lo, para que ele possa se aperfeiçoar e evoluir. Vamos em frente. E quais são as classes dos espíritos? Vamos começar de baixo, né? Então aqui, desde os vírus até os antropóides, vegetal e animal, quem esteve aqui comigo lembra da última palestra, nós fizemos uma viagem pelo espaço, que nós fizemos a caminhada do homem à luz. A gente mostrou algumas coisas da nossa evolução. Porém, morrendo aqui, a última vez que nós falamos, vamos sair dessa área e vamos passar para o homem. E o homem, ou espírito, ele tem essas classificações. Isso está no livro dos Espíritos, nessas citações. Impuros, levianos, pseudo-sábios, batedores, aqueles que começaram na doutrina lá batendo, que irmãs Fox foram ver. Os neutros, nem sim, nem não, nem muito pelo contrário. Os benévolos, os sábios, os prudentes e os superiores. E acima desses estão os puros, que são aqueles que coexistem com o Criador, criando os mundos, os planetas, o universo, que são, vamos chamá-los de anjos, para não ter outra denominação. Serão os messias também, os missionários. E assim, vejam como é interessante. Quanto menor a ordem, a quantidade é maior, a base é maior. Ou seja, olha quantos espíritos estão nessa terceira ordem, que são desde os impuros até os batedores. Depois nós temos aqui, já nessa ordem, o espírito predomina sobre a matéria e o desejo de fazer bem. Tem os benevolentes, os sábios, os de sabedoria e os superiores. Nós ainda estamos entre esse e esse daqui. De vez em quando, sobe, né? Muda a classe. Passou de ano. De repente, volta lá para a erraticidade, ganha uma nova encarnação e beleza, a gente vem com uma tarefa maior. E aí a gente fica feliz. E para cá, aí nós vamos ter alguns milênios para acontecer. Mas sempre nós vamos ter uma evolução. E aí tem umas respostas a algumas questões que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Tem atribuições especiais cada espírito? Tem gente que acha que espírito tem privilégio, outros são esquecidos por Deus, mas não é não. Todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Então ele está dizendo aqui, ó, não é só nesse planetinha, é em todo o universo.
são nos outros orbes, são nas outras galáxias. Mas como diz no Eclesiastes, há tempo para tudo. Então nós temos tempo para poder evoluir também. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo ou naquele, o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no ar e etc. É aquela subida da escala, né? Sai daquela base larga, vai para uma base mais estreita, e assim como disse, um dia seremos anjos. Mas hoje nós estamos muito mais próximos da animalidade, como disse Emmanuel, do que da angelitude. Vamos adiante. E são incessantes as ocupações deles? Ou será que eles têm descanso? Aí a resposta é, incessante sim, atendendo-se ao que sempre são ativos. Os seus pensamentos, porque vivem pelo pensamento. Praticamente não precisam falar. Importa, porém, que não identifiqueis as ocupações do espírito com as ocupações materiais dos homens. Não tem nada a ver as ocupações deles com as nossas. São bem diversas. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo, pela consciência de que eles têm de ser úteis. E nós, quando somos úteis para outros, nós também ficamos felizes, não ficamos? Então, veja, nós também estamos aí nesse princípio de aprendizado e evolução. A outra pergunta é, concebe-se isso com relação aos bons espíritos? Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os inferiores? Porque tem graus de espíritos superiores e inferiores. E a resposta, a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro manual e ao ignorante, trabalho que só o homem instruído pode executar? Então, como nós diríamos vulgarmente, cada macaco no seu galho. Cada espírito com a sua atribuição. Os espíritos mais elevados têm atribuições maiores com os planetas, com os mundos, na constituição. E aqueles que estão mais próximos de nós, eles estão cuidando de quem? Desses pobres encarnados que nem sempre querem evoluir, nem sempre querem caminhar ou modificar o homem velho para o homem novo. O homem novo que conhece o quê? A doutrina do Cristo. Então, nós temos, e aí a gente tem aqui, alegoricamente, todo mundo trabalhando para um fim só, um objetivo. E aí nós vamos lá. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? E a resposta é clara. Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Tanto lá no mundo espiritual, quanto aqui como encarnados. E a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Olha quanta coisa que a gente não sabe. Será que a gente tem alguma obrigação? Quando a gente é obrigado no trabalho, seja familiar ou seja num trabalho profissional, nem sempre a gente aceita com boa vontade. Ah, mas eu não gosto disso. E quantas vezes nós não estamos assim com as nossas próprias caminhadas, né? A dificuldade que nós temos em aceitar aquilo que nos é colocado. Então, veja a resposta. Ele a pede, e ditoso se considera se a obtém. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, por que nem todos são aceitos? Porque talvez não estejam preparados para realizar aquela tarefa. O que é muito simples, não é? Se vocês vão preparar alguma coisa muito importante na sua casa para receber alguém, vocês tenham cuidado de tomar conta dos vários detalhes que só vocês sabem, ou que só nós sabemos. Não delegamos para outros. Por quê? Porque nós temos o conhecimento do que deve ser feito. Então, seguindo, olha aí, em que consiste a missão dos espíritos? Nós estamos falando de nós, hein? Não são deles, não. Vamos lá. Instruir os homens
ajudar em seu adiantamento, melhorar as instituições pelos meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Esses são aqueles que ficam nos ajudando no dia a dia, orientando aqui dentro da casa, sustentando na hora do passe, modificando as nossas energias quando a gente vem para uma desobsessão, né? É tudo aquilo que eles possam nos ajudar. Tudo se encadeia na natureza. Cada um tem a sua missão na terra. Cada um pode ser útil para alguma coisa. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, e é o que está acontecendo com todos nós hoje aqui presentes, exceto o plano espiritual, concorre dessa forma para executar os desígnios da providência. Então, é aquilo que a gente fala, nada acontece ao acaso. Não existe o acaso. Os espíritos encarnados, continuando, têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Eu sou o pai, a outra é a mãe, o outro é o tio, o outro é o avô. Eu venho aqui falar, vocês vão aí ouvir e amanhã vocês vão replicar alguma coisa. E assim a gente vai passando um pouco do conhecimento. No estado de erraticidade, ou seja, lá desencarnado, ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Como nós vimos naquela pirâmide, né? Naquele triângulo azul. Outros mais adiantados ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Esses homens de gênio são esses cientistas, filósofos, né? São esses que trazem benefício para toda a humanidade. Outros encaram com determinação, com determinada missão de progresso. Ou seja, eles são aqueles espíritos que vêm e promovem. A gente fala assim, ganhou o Prêmio Nobel de Paz. Ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque descobriu a célula que vai destruir as outras células cancerígenas. Esses são assistidos e são espíritos que vieram com determinadas missões para o progresso. E os espíritos encarnados? Têm deveres com relação à obra em geral ou essa tarefa só àqueles que nós achamos que são os outros, né? Os desencarnados? E a resposta: Deus, em sua soberana justiça, nos legou o trabalho como instrumento de aperfeiçoamento, ao qual todos, fatalmente, estamos predestinados. Ou seja, nenhum de nós está excluído desse aperfeiçoamento ou da tarefa. Assim, nunca há interrupção da atividade dos espíritos, estejam encarnados ou desencarnados. Sempre haverá o que fazer e o que aprender. Tem uma frase célebre que muitos já conhecem. Espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Um amigo nosso falou isso, né? Muito importante. Nós temos sempre que aprender. Vamos lá? O que nós temos mais? Pode, olha só que pergunta, a paternidade ser considerada uma missão? Olha a resposta. É sem dúvida uma missão de Deus. Deus colocou a criança sob a tutela dos seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Nós somos os espíritos responsáveis por aquele espírito que chegou em nossa casa. Ele não é só filho, ele é um espírito que está vestindo a roupa encarnada do nosso filho. Se esse fracassa, por erro deles, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, se nós todos somos espíritos, aqueles que são colocados à nossa frente, seja a nossa casa ou do nosso vizinho, ou mesmo aquele que a gente encontra na rua, nós temos a obrigação de ajudar.
Nós nunca sabemos se esse espírito, que hoje é nosso filho, amanhã será nosso pai, nosso irmão, ou já foi. Como nos é dado o esquecimento, amai a todos. Temos que aprender que espíritos somos todos iguais. E aí nós temos, o que é que significa a missão? Significa obrigação, compromisso, dever a cumprir, função, encargo, incumbência, ocupação para o bem. É só obrigação, gente. É só obrigação. É aquilo que nós nos comprometemos quando nós estávamos na fila para reencarnar. Deixa eu ir para lá, eu vou fazer tudo certinho. Só que a gente esquece que pediu. Graças a Deus a gente esquece o que nós já fomos, né? Senão a gente às vezes não tinha coragem de olhar um para o outro. É só lembrar lá atrás, quando a gente fazia a guerra e matava todo mundo, né? Só porque desagradava ou porque o rei mandava. Ou porque o chefe assim o queria. Então, nós temos realmente missões. E aí, nós temos o quê? O nosso currículo espiritual. Certas atividades que poderiam ser chamadas de missão. Currículo é aquilo que nós já fizemos tudo lá atrás, não é isso? Quando a gente manda um currículo, olha, eu me formei nisso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. A gente só põe coisa boa no currículo. Só que o nosso currículo espiritual está cheio de coisa ruim que nós fizemos. Por isso nós temos que mudar o nosso padrão, nós temos que praticar a caridade e o amor. Então, diz o seguinte, isto é algo que nos comprometemos a fazer quando encarnássemos. E precisamos nos conscientizar que essa atividade nos foi programada para nossa elevação espiritual ou resgate de antigos débitos do passado. É aquilo que eu falei, nós não sabemos quem é que está na nossa casa, quem é o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso irmão, o nosso filho, a nossa filha, a nossa mãe, o nosso pai. Nós não sabemos, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, vamos seguir. O que é que nós temos mais aí? Olha aí. Qual é a nossa missão? Vamos ver o que é que vem aí. A nossa missão principal é conosco. Conosco. Não é egocentrismo, não. A melhora das nossas atitudes e pensamentos. É deixar o homem velho para um homem novo. Ou uma mulher velha para uma mulher nova. Eu não estou falando de homem sem desmerecer as mulheres, tá? É tudo igual. Em seguida, vem a nossa missão com o grupo de onde nós estamos inseridos. Seja no lar, na escola, na comunidade e aqui. Não é? A gente, quando vem aqui, a gente se acha tão bem. Os outros vão lá, cuidam da gente. Ninguém cobra nada, só recomenda. E a recomendação sempre é carinhosa. É assim que as coisas vão acontecendo. E aí nós temos o quê? Vamos lá? Só há espíritos elevados no cumprimento das missões? Nós já vimos que não, né? E vamos ver o que é que tem mais adiante. A importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito. É o que foi falado lá atrás. Né? Quando eu brinquei cada macaco, né? O estafeta que leva um despacho, que leva uma mensagem, cumpre também uma missão. E não é igual a do general. Claro, cada um tem a sua tarefa. E aí, a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Nós já tivemos essa resposta. Mas Kardec, ele é incisivo e ele pergunta, e o plano espiritual responde, sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Não é? É por causa, como é que você vai deixar que alguém que ainda não esteja capacitado, não é demérito, porque está na escala de aprendizado, vai realizar um trabalho importante? Não dá. Um aprendiz ou um terceiro-anista de medicina consegue fazer uma cirurgia de coração? Consegue. Qual é a chance de sucesso? Falta de experiência. Ele pode ou não. Mas pega um cirurgião que já
fez 5.000 operações do coração. A certeza é 99,9%. O 0,5% fica por conta da programação encarnatória dele, né? É assim que é. Então, vamos lá. Como se pode reconhecer que um homem tem uma missão na Terra? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Então, veja, nós temos exemplos, nós temos informações e nós temos, principalmente, orientações, né? Nós temos uma vasta bibliografia, uma série de livros escritos por espíritos mais evoluídos que nós, que nos mostram qual é o caminho a ser seguido. E é muito importante que nós relembremos. É algo que já foi dito aqui. E essa lembrança, ela vem o quê? Aqui eu vou ler porque está pequeno. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso está em Marcos 16, 15. E por que pregar o evangelho? É a boa nova, é a informação do Cristo, é o grande livro da moral, é o nosso código de moral. Né? Nós temos que ter o evangelho na mente e no coração. Para quê? Para que a gente possa também passar e entender os nossos problemas, a nossa existência e como nós podemos ajudar alguém. E aí, voltando ao slide anterior, lá na frente, Deus, em sua soberana justiça, nos legou o trabalho como um instrumento de aperfeiçoamento. Trabalho o quê? Trabalho para conosco mesmo, ao qual todos fatalmente estamos predestinados. Assim nunca há interrupção na atividade dos espíritos. Nossa, estejam encarnados ou desencarnados, sempre haverá o que fazer e o que aprender. Estamos buscando a nossa evolução. Às vezes a gente para, olha para o céu, olha as estrelas e fala assim, meu Deus, como isso é grande. E nós somos, como diria o Chico, um cisco. Mas nós estamos no caminho da evolução. Era o que eu tinha a falar para vocês. Que Jesus permaneça entre nós e obrigado pelos ouvidos amigos. Vamos então, queridos irmãos, agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde ensolarada, recebendo um pouquinho mais dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos. Ensinamentos esses que Jesus deixou para todos nós, com muito amor e carinho. Que possamos, Pai, interiorizar todos esses ensinamentos, mas contamos com o seu amparo e com a tua compaixão. Pai, que possamos levar conosco toda essa paz, todo esse equilíbrio e essa harmonia que paira nesse ambiente. Que levemos aos nossos lares, aos nossos familiares e a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que levemos também aos nossos trabalhos, para os nossos colegas. E dessa maneira, encerramos a nossa tarde com o nosso coração eternos de gratidão.
Que assim seja, graças a Deus.